Olá, que bom ter você conosco no programa Luz para o Caminho. Você é uma pessoa religiosa? Você faz suas preces diárias? Muita gente faz suas orações várias vezes durante o dia. Outros oram somente antes de dormir. Mas a maioria apela para Deus somente na hora do desespero, na hora do aperto, quando se chega perto da morte. Até mesmo ateu começa a apelar para a ajuda de Deus. Oração. Muita gente leva a sério a sua vida de oração e tem encontrado nela uma fonte de comunhão com Deus, de segurança e paz. E não é preciso esperar uma crise ou angústia na vida para falar com Deus, marcar com Ele uma entrevista. Deus não é um quebra-galho para as horas difíceis da vida. Por isso, quem tem bom senso vai buscar a Deus, mesmo quando houver prosperidade em sua vida. Vai falar com Deus, mesmo quando não houver problemas e dificuldades sem solução. Todas as religiões têm seus ritos para suas preces. Uns oram repetindo frases, outros dirigem suas preces em direção à cidade que para eles é sagrada, e outros oram caminhando, dirigindo, ou mesmo no silêncio do seu quarto. A religião judaica tinha o seu templo sagrado em Jerusalém. No templo havia um lugar chamado Santo dos Santos. Era um lugar fechado por uma cortina. Naquele lugar entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para confessar o pecado do povo. A cortina, ou o véu, fazia separação entre o povo pecador e a presença santa de Deus. O povo precisava usar o sacerdote como um mediador para levar a Deus os seus pedidos, as suas súplicas e as suas confissões. Um milagre aconteceu no templo em Jerusalém, quando Jesus estava sendo crucificado. O véu que fazia separação entre Deus e o povo rasgou-se de cima embaixo. Com Jesus, Deus feito homem, não havia mais separação entre o lugar sagrado e o povo. Através de Jesus, nenhum ser humano precisaria mais de um mediador, um sacerdote para fazer em seu lugar suas preces a Deus. Esta verdade pode ser experimentada agora mesmo por você. E, segundo estas palavras da Bíblia, Deus deseja ver você perto dele. Portanto, tenha coragem de se aproximar. Por meio da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no Santíssimo Lugar. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero, uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com os corpos lavados com água pura. Se você tem Jesus, você não precisa de uma prece publicada no jornal, nem precisa correr atrás de pessoas que se apresentam como intercessores cheios de fé e poder. Você pode falar com Deus diretamente. Oração, este é o assunto do programa de hoje. Vamos para um breve intervalo, mas já estamos de volta. Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Hernandes Dias Lopes e estou aqui para trazer uma excelente notícia para você. A Luz para o Caminho estará promovendo um congresso de pastores e líderes para tratar de um assunto fundamental para a saúde e o crescimento da igreja: pregação transformadora. Esse congresso será realizado em Sorocaba, no estado de São Paulo. Já temos confirmados como nossos preletores Jeremias Pereira, que falará sobre a importância do sermão biográfico para o encorajamento da igreja,
Arival Dias Casimiro falará sobre a pregação evangelística e o crescimento da igreja. E eu falarei sobre a importância da pregação expositiva para o crescimento saudável da igreja. O reverendo Ronaldo Lidório falará sobre a pregação e o despertamento missionário da igreja. A maior necessidade da igreja hoje é de uma volta para as Escrituras e de um grande reavivamento nos púlpitos. Você que é pastor e líder não pode ficar de fora desse grande congresso. Venha participar conosco. Deus tem grandes coisas reservadas para nós. Nós estamos tratando no programa de hoje sobre este importantíssimo assunto que é oração. Oração é o oxigênio da nossa alma. E hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o reverendo Roster Guimarães, ele que é o pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, ele também que é o presidente da APECOM, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu tenho muita alegria, então, de entrevistá-lo. Seja bem-vindo, querido reverendo. Prazer estar com o senhor aqui, meu pastor. É uma honra recebê-lo, viu? Uma bênção maravilhosa para mim. Para tratar de um assunto tão importante. É verdade. Pastor Roster, as pessoas às vezes dizem assim, bom, se Deus já sabe o futuro, se Deus já conhece as minhas palavras antes mesmo que elas sejam proferidas, vale a pena orar, então? Adianta orar? Por que orar? Nós devemos orar em primeiro lugar, pastor, porque Deus nos manda orar. Ele nos manda invocar a presença dele. Mas nós também devemos orar porque a oração é meio de graça. E quando eu oro, eu tenho um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. É óbvio que a oração não muda Deus. A oração muda o nosso coração. Mas muitas das bênçãos que Deus determinou dar para mim, para a igreja, e para todo o povo dele, ele as dá por meio da oração. Então a oração é uma bênção maravilhosa, porque quando eu oro eu obedeço a Deus, eu me relaciono com Deus, e eu estou clamando as bênçãos que ele determinou que me dará através da oração. Então, se eu não orar, eu deixo de receber determinadas bênçãos? Certamente, porque há bênçãos que Deus só vai me dar quando eu orar. Olha que coisa interessante. Pastor, quais são os principais obstáculos que hoje um crente, um líder ou uma igreja tem para ter uma vida abundante de oração? Boa pergunta essa, reverendo. O mundo de hoje é cheio de muitas coisas, não é verdade? Eu acho que um dos grandes desafios que o povo de Deus enfrenta hoje é a questão, por exemplo, do entretenimento. Então, a falta de prioridade é algo terrível para o povo de Deus no dia de hoje. E muitas vezes a igreja, quando ela confia mais no poder do seu orçamento, no poder aquisitivo dos seus membros, no nível social que ela tem, ela acha que ela pode caminhar sozinha e não depende de Deus. Então, eu acho que muitas vezes nós envolvidos com entretenimento, reverendo, e pensando também nas boas condições que Deus nos dá, nós corremos o risco de esquecer de Deus. Nós olhamos mais para as bênçãos do que olhamos para o Deus da bênção. Eu creio que esse é um grande perigo que a igreja enfrenta hoje. Algumas pessoas dizem assim, olha, Deus não precisa de ficar repetindo, dizendo as mesmas coisas para Ele. Então você fez um pedido uma vez, não precisa fazer mais. Isso está de acordo com o que a Bíblia ensina, por exemplo, que nós devemos perseverar na oração? Eu não concordo, reverendo. Eu acredito que nós podemos apresentar o pedido mais de uma vez, sim. Quando a Bíblia diz que nós não deveríamos ficar repetindo como os gentios faziam, são repetições vãs que a Bíblia se refere a elas. É como quando alguém fica numa reza repetindo sem sentido, mecanicamente. Agora, quando nós desejamos algo, nós lutamos por aquilo. Quando um jovem vai estudar para um concurso, reverendo, ele repete o estudo 10, 15, 20 vezes. Então, quando nós queremos uma bênção de parte do Senhor, nós podemos lutar por ela em oração. Insistir com Deus. Insistir com Deus. Há orações que Deus responde imediatamente. Mas há orações que Deus responde na nossa vida depois de 1 ano, depois de 10, depois de 20 anos. Eu escutei um sermão seu há pouco tempo,
que fala que Deus respondeu agora orações que você fez com 16 anos de idade. É verdade. Que curioso. É verdade, Deus faz isso, não é, reverendo? E há orações que ainda não foram respondidas ainda. Como eu dizia para o amado pastor na nossa conversa anteriormente, que nós temos muitos familiares que não têm Cristo no coração. Então, por exemplo, há um familiar meu que eu oro pela conversão dele há 30 anos. Idem comigo. E nós confiamos que Deus pode converter. Deus ainda vai ouvir essa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas nós não vamos deixar de orar, né, reverendo? Vamos insistir com Deus. Amém, para a glória de Deus. Quando Paulo diz, por exemplo, orai sem cessar, você tem a sua vida, você tem sua agenda, você tem seus compromissos de aconselhamento, de pregação, de visitação, dedicação à família, até também de descanso. O que Paulo quer dizer com essa expressão, orai sem cessar? Reverendo, essa é uma palavra muito importante, na verdade, porque nós não podemos abrir mão do nosso momento íntimo com Deus, do nosso relacionamento pessoal com Deus. Para o nosso crescimento espiritual é essencial ter uma vida devocional abundante. Nós precisamos do nosso tempo de leitura bíblica, de oração e, quando for possível, cantar, adorar a Deus, porque isso faz com que a nossa alma se encha da graça e da presença do Espírito Santo de Deus. Mas quando nós saímos daquele momento, nós devemos entender que nós estamos em comunhão com o Deus eterno o tempo todo. Eu gosto muito daquela perspectiva de Neemias, reverendo. Quando ele está perante o rei pergunta para ele porque ele está triste, e ele disse que orou ao Deus dos céus. Oração relâmpago. Ele não parou ali, ajoelhou, peraí, rei, deixa eu falar com meu Deus aqui para te responder. Não, ele orou ali, Senhor, me ajuda. E há momentos nos quais nós temos que... Você está dirigindo, você está com o seu pensamento voltado para Deus, você está tomando uma refeição, idem. Você está no meio de um aconselhamento, você está no meio de um grande debate, você está clamando ao Senhor, porque o crente ele tem comunhão com Deus o tempo todo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém. Ele habita em nós. Amém. Então nós podemos orar com as nossas palavras, mas quando nós não podemos proferir palavras, nós oramos do pensamento. Algumas vezes as pessoas, ao enfrentarem determinadas causas impossíveis, que só um milagre, uma pessoa, por exemplo, uma doença terminal, ela está com a metástase, por exemplo, de um câncer, e algumas pessoas acham que, bom, isso aí nem adianta orar, ou só ora por conforto. Nós podemos orar aguardando de Deus milagres, o extraordinário, o improvável, o impossível dos homens? Nós devemos orar esperando isso, reverendo. Não há nenhum lugar na palavra de Deus que diga que Deus deixou de fazer milagres. Não há nenhum lugar na palavra de Deus que diga que a mão do Senhor tenha se encurtado. Deus continua sendo Deus. Amém. E se nós cremos no seu poder, na sua glória, na sua majestade, nós devemos orar esperando o que é impossível aos olhos dos homens. É óbvio que Deus é soberano e que o que Ele quiser fazer, Ele fará. Mas nós podemos e devemos orar. E eu gosto muito da frase de William Carey, que ele aplica à missiologia, mas nós devemos esperar grandes coisas de Deus quando oramos. Deus é todo-poderoso e há bênçãos que Deus vai nos dar por meio da oração. E quando nós oramos, Ele abre... Há um pregador que eu gosto muito, que ele diz assim, quando a igreja ora, o céu se abre, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. É o reverendo Hernandes, meu querido. Então nós devemos orar para ver o céu se abrir. Nosso papel é pedir. Clamar. E Deus é poderoso para atender. Fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, louvado seja conforme Deus. o seu poder que opera. Muito obrigado, pastor. Obrigado, amado pastor. Privilégio. Prazer estar com o senhor aqui. Muito obrigado. E nós estamos, então, aqui encerrando esta importante e preciosa entrevista com o reverendo Roster Guimarães. E nós voltaremos. Fique aí, já estaremos de volta. Olá, gente boa! Eu quero convidar você para o Congresso Pregação Transformadora. Dias 4 a 7 de agosto deste ano. Será no Hotel Golden Park, em Sorocaba, São Paulo. Teremos um time de preletores brutal, menino. Hernandes, Arival, Ronaldo Lidório. Eu também vou estar lá. Faça sua inscrição, hein? Aguardo você, beleza? Nós estamos tratando no programa de hoje sobre o mais
relevante assunto da vida cristã, que é oração. E eu gostaria de fundamentar este assunto à luz de Lucas capítulo 11, quando os discípulos de Jesus, ao verem-no orando, chegaram para ele e pediram: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou aos seus discípulos. É curioso que não há nenhum pedido dos discípulos de Jesus: Senhor, ensina-nos a pregar, ou ensina-nos a fazer prodígios, mas eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. É mais importante ensinar uma pessoa a orar do que ensinar uma pessoa a pregar. Porque se você não for uma pessoa de oração, não haverá virtude nem poder do Espírito Santo na sua pregação. A oração é uma poderosa ferramenta, porque oração une a fraqueza humana à onipotência divina. A oração une o altar da terra com o trono do céu. Quando você ora, você fala com Deus. E Deus é aquele que está sentado no trono, tem as rédeas da história em suas mãos e conduz o destino das nações e da sua igreja. Tudo quanto Deus pode, pela oração, em nome de Cristo, ao Deus Pai, você também pode conseguir. Jesus Cristo disse que para Deus não há coisa demasiadamente difícil, não há nada impossível. Então, o Senhor Jesus Cristo vai ensinar os seus discípulos a orar. E ao ensiná-los a orar, ensinou-os a clamar a Deus como Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha-nos o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Note você que na oração Jesus Cristo reconhece que é uma conversa de um filho com o Pai. Não um pai humano, limitado, mas é o Pai celestial que tem todo o poder e que é revestido de profundo e pleno amor. Às vezes nós temos amor, mas não temos poder. Outros têm poder, mas não têm amor. Mas Deus é o Deus que tem todo o poder e Ele é todo o amor. Por isso, você pode falar com Ele. Você pode colocar suas causas diante dEle. Você pode apresentar a Ele as suas necessidades. E Ele é o Deus que responde ao clamor do aflito. Os nossos relacionamentos humanos, por mais bonitos e por mais plenos, eles são ainda marcados por pecados, por defeitos, por fraquezas. Por isso a Bíblia diz: se nós, que somos pais terrenos, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. E Jesus Cristo diz que pai, um filho pedindo um peixe lhe dará uma cobra, pedindo um pão lhe dará uma pedra, pedindo um ovo lhe dará um escorpião. Mas muitas vezes os pais terrenos dão aquilo que é mal para os seus filhos, mas o nosso Pai Celeste, Ele nos dá o que é melhor. É por isso que Jesus também ensinou nesta oração, aqui de Lucas, de número 11, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e todo o que bate, abrir-se-lhe-á. É muito importante entender isso. Deus ama tanto você, Deus se importa tanto com você, que Ele não atende todos os seus pedidos, mas Ele dá a você aquilo que é melhor para você. É por isso que Jesus ensinou assim: todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. Todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Não está escrito aí que todo o que pede, recebe o que pede. Mas está escrito: todo o que pede, recebe. Às vezes nós recebemos o contrário do que pedimos. Porque às vezes, pelo fato de nós não sabermos orar como convém,
Nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Nós pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Nós pedimos para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo. Nós pedimos para Deus que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo que vai nos dar vida. Deus não dá o que você quer, Deus dá o que você precisa. Deus dá o melhor, porque Ele é o Pai das luzes, Ele é o Pai celestial, Ele nos ama e tem o melhor para nós. Quando você conhece a Deus, você então pode colocar diante dele suas necessidades, suas expectativas, seus sonhos, seus problemas, suas lutas, e ele tem prazer em ouvir você, e ele responde às suas orações. Agora, vale destacar que você não ora a Deus através de outros mediadores. Não é correto você ir a um santo, seja ele quem for, seja Maria, seja Pedro, seja Paulo, seja aqueles que foram canonizados ao longo da história. Você só pode chegar até Deus por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz assim lá em 1 Timóteo 2,5: há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a oração é endereçada a Deus o Pai, por meio de Deus o Filho, pelo poder de Deus o Espírito Santo. A Bíblia nos ensina a orar nas horas alegres, dando graças, nas horas de angústia e dor, pedindo socorro. A Bíblia diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, eu não sei qual é a luta que você está atravessando. Se é um problema no seu coração, de angústia, de dor, de solidão, de depressão, se você está enfrentando alguma luta no seu casamento, se você está enfrentando uma luta na sua família, com seus filhos, se você está passando por um problema sério, financeiro, desempregado, ou se você está enfrentando uma crise moral, espiritual, eu quero encorajar você a buscar a face de Deus. Deus tem resposta para você. Deus é poderoso para aliviar você desse fardo, desse peso. Deus manda você invocá-lo nesse dia da angústia. E Ele tem uma promessa para você: eu te livrarei. Deus responde a oração. Deus socorre o aflito. Deus enxuga as lágrimas daquele que chora. Deus levanta o caído. Deus restaura o que está quebrado. Deus faz tudo novo na sua vida. Deus é poderoso para curar você. Deus é poderoso para libertar você. Deus é poderoso para restaurar você. Deus é poderoso para consolar você. Deus é poderoso para perdoar os seus pecados e dar a você a vida eterna. Então clame a Deus. Então busque a face de Deus. Então entenda que Deus é todo poderoso e também compassivo. E Ele não despreza aquele que tem o coração quebrantado. Mas volte-se para Deus agora. Talvez você tenha andado longe de Deus. Talvez a sua vida tenha sido uma peregrinação por caminhos sinuosos e tortuosos e você ruma célere para um abismo terrível, escuro, sombrio, mas agora ainda é tempo. Volte-se para o Senhor. Volte-se para Deus. Clame a Ele e Ele vai ouvir você. Clame a Ele e Ele vai socorrer você. Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que intervém, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que faz novas todas as coisas. Agora mesmo, onde você está? Erga sua voz ao Senhor. Eleve os seus olhos a Deus. Busque a Ele de todo o seu coração, por meio do seu Filho Jesus Cristo. E você verá que Ele nunca desampara aqueles que nele esperam. Eu vou orar por você, vou colocar sua vida diante do trono da graça de Deus. E hoje, um grande milagre da providência, do cuidado, do amor de Deus, da graça de Deus, pode acontecer aí na sua vida, na sua família. Ore comigo. Deus amado, te rendemos graças pela tua palavra e rendemos-te graças pelo privilégio de termos a oportunidade
de falar contigo por meio do teu Filho Jesus. Ó Deus, atenda ao clamor do aflito e responde à oração daquele que suplica o teu favor nesta hora. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti, tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Muito obrigado por nos acompanhar no programa Luz para o Caminho. E lembre-se que Deus está pronto para escutar você. Ore a Deus e Ele ouvirá a sua oração. Creia nisso. Em nossas mídias sociais, nós temos centenas de vídeos que poderão ajudar você a enfrentar as dificuldades do seu dia a dia. Que Deus abençoe a sua vida poderosa e ricamente. Um forte abraço e até o nosso próximo programa. Olá, gente boa! Eu quero convidar você para o Congresso Pregação Transformadora. Dias 4 a 7 de agosto deste ano. Será no Hotel Golden Park, em Sorocaba, São Paulo. Teremos um time de preletores brutal, menino. Hernandes, Arival, Ronaldo Lidório. Eu também vou estar lá. Faça a sua inscrição, hein? Aguardo você, beleza?